Muito bem, né? Vamos, então a gente vai começar o nosso estudo das 19 horas, como a gente sempre gosta de fazer, não é? Com uma prece e uma vibração. Vamos nesse momento serenar as nossas mentes e os nossos corações e agradecer à espiritualidade por mais essa oportunidade que temos de podermos nos reunir em nome de Jesus para estudar as obras de Emmanuel, os livros do Chico, não é? O Evangelho, conceitos tão importantes para o nosso aprendizado. E a gente aproveita e ora e pede por todos os irmãos mais necessitados, irmãos doentes, pobres e miseráveis, em zonas de conflito, a todos aqueles que passam necessidade, a todos aqueles que necessitam de ajuda e de auxílio. E é a eles que nós ofertamos a nossa prece. Pai nosso, que estais nos céus, em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade, e seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, nossos erros e os nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. Muito bem, boa noite a todos. Vamos começar, como eu sempre gosto, né, fazendo uma recapitulação do que a gente vem estudando ao longo das últimas semanas. Não é? A gente está estudando o livro Espírito de Verdade, o texto número 2, que é um texto de André Luiz, não é, que fala sobre os excessos de você. É um texto que fundamentalmente trata da caridade material e da caridade que a gente chama de caridade moral, não é? E esse texto, todos os textos do livro Espírito de Verdade, eles têm uma referência ao Evangelho, não é? E esse texto em específico tem uma referência ao capítulo 13 do Evangelho, que trata, não é, do princípio ao fim, sobre o tema da caridade. Então a gente vem estudando ao longo já de alguns meses, não é, esse tema, e a gente viu diversos aspectos da caridade. A gente falou da caridade material, a gente falou daquela caridade que a gente chama de moral, mas é a caridade onde a gente se coloca a serviço, não é, daqueles que tanto precisam. A gente falou bastante, né, sobre o conceito, não é, de fazer a caridade, praticar a caridade de uma forma profunda, não é? Aquela caridade onde não há, onde há completo desinteresse, não é? O único interesse que se existe é em se fazer o bem àquele que tanto precisa. Isso é um conceito fundamental, não é? A gente tratou dos órfãos, a gente tratou de vários temas, não é? Diversos espíritos deixaram diversas mensagens, aonde a gente, não é, vem discutindo e refletindo e pensando, não é, sobre o que a gente pode fazer, não é, na prática de uma caridade, eu diria uma caridade mais eficiente, não é? Também, não é? A gente também falou sobre a utilidade da caridade, como ela deve ser feita, não é? Para que aquele que receba se sinta bem com isso tudo, não é? Afinal de contas, para se praticar a caridade, a gente precisa de quem faz a caridade, mas daquele que aceita também, não é? Então,
fundamental que a gente entenda essas questões que a gente vem conversando já há algumas semanas e meses. A gente está no finalzinho, só falta mais um item. É um item que se chama beneficência exclusiva. E é um item que vem fechar, não é esse tema, e no Evangelho, que é um item muito interessante e muito importante que a gente reflita também, não é? E eu queria saber se tem alguém morrendo de vontade de ler o texto para mim, para a gente continuar. Não é? É um texto curtinho, a gente deve terminar esse estudo hoje, não é? Mas vamos lá, né? Quem vai me ajudar? Eu posso ajudar, Alexandre. Então, por favor, Nilza. Item 20, né? Isso. Beneficência exclusiva. É lícita a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não, porque é justamente o espírito de seita e de partido que precisa ser abolido, visto que todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes, e antes de socorrer o necessitado, não procura saber qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria ao preceito de Jesus Cristo, que prescreve que devemos amar até os inimigos. Alguém que repelisse um infeliz por professar uma crença diferente da sua? Que o socorra, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, porque se for um inimigo da religião, esse será o meio de fazer que ele a ame. Repelindo-o, faria que a odiasse. São Luís, Paris, 1860. Tem uma notinha ali no rodapé, Uhum, nota do editor. Na época em que esta obra foi escrita, esse termo incomum, mas atualmente é, é considerado pejorativo e ou preconceituoso. Hanseníase, Morfeia, mal de Hansen ou mal de Lázaro é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium leprae, também conhecido como bacilo de Hansen, que afeta os nervos e a pele, podendo provocar danos severos. essa nota de rodapé está no lugar errado, né? Não tem É, nada a ver com o nosso texto, né? Porque é fala isso. da. É, é que, na verdade, essa nota de rodapé, o que ela fala é sobre o termo lepra, né? É, Que o termo correto de se usar é hanseníase, mas está tudo certo. Está tudo é, certo. Mas vamos voltar ao nosso texto, não é? Vamos falar sobre ele, né? Porque aqui tem bastante coisa para a gente conversar. Mesmo porque ele faz com que a gente faça uma reflexão sobre os outros textos que a gente leu ao longo dos últimos meses, não é? Quando se pergunta, quando é feita a pergunta, né, para os espíritos, né, olha, então eu vou ajudar só aqueles que têm a mesma opinião que eu, as mesmas crenças que eu, que têm a mesma visão de mundo que eu. Olha, depois de tudo que a gente estudou ao longo dos meses, a pergunta é naturalmente, a resposta é naturalmente não. Não é? Se a gente vai ajudar com desinteresse, desinteresse significa ajudar aquele que precisa, não é? Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, lá na nossa casa espírita, lá no cantinho, não tem ninguém na porta perguntando para as pessoas que chegam, não é? Nas nossas atividades abertas ao público, de terça-feira e de domingo, perguntando se é espírita ou não. Ah, se é espírita, entra, se não é espírita, fica para fora. Não é? Isso não existe, não é? A gente, né, na nossa casa, a gente acredita que a gente, né, pratica, não é, a caridade de Jesus. E a caridade de Jesus é ajudar
todos aqueles que batem à nossa porta. É isso que diz o texto, fundamentalmente, não é? Ah, é claro que, obviamente, né, em alguns casos, se a pessoa tiver com alguns conhecimentos espíritas, não é isso? Num trabalho de orientação, de atendimento fraterno, talvez a coisa se torne mais fácil, não é? De ser entendida, de ser compreendida, de ser explicada. Contudo, não é? A pessoa será atendida com o mesmo carinho, com o mesmo amor, do mesmo jeito, não é? Independente das crenças e das religiões, não é? Então, que fique claro para nós, não é? Que o que Jesus praticou foi a caridade verdadeira, aquela caridade do amor, né? Que é aquela caridade onde não há julgamento, não é daquele que precisa de ajuda, não é? Não há julgamento. Há simplesmente o ato da beneficência, que é o ato de fazer o bem, aquele que naquele momento está precisando, seja do que for, seja de um sorriso, de um abraço, de uma palavra de entendimento, seja de um agasalho, seja de um prato de comida. Eu me lembro uma vez, eu estava assistindo um noticiário na televisão, e a gente sabe, né? Os noticiários, assim, eles gostam de mostrar só, né, as coisas, as desgraças que acontecem no dia a dia, né? Mas me chamou muito a atenção, porque era uma reportagem, eu não vou me lembrar exatamente, gente, aonde foi, mas acho que foi, se eu não me engano, foi um terremoto, um tremor de terra. Aí caiu uma casa e ficou a família inteira soterrada, não é? E na reportagem mostrou o trabalho incessante por 72 horas, não é? As equipes de resgate ficaram tentando resgatar a família inteira, não é? E tinha bombeiro, tinha policial, tinha morador, tinha todo mundo. Tava todo mundo ali, não é? Depois de 72 horas, eles conseguiram tirar a criança dos escombros e eles tinham resgatado as 4 pessoas com vida. E foi muito bonita a imagem que mostrou, porque todos eles fizeram um círculo, né? E eles estavam trabalhando todos sem descanso. Não é que teve turno, que trocou de turma, não. O pessoal foi chegando para ajudar. Eles fizeram um círculo e juntos eles oraram, não é? E ali naquele círculo tinha católico, tinha espírita, tinha protestante, não é? Tinha judeu, tinha, tinha tudo, tinha de todas as religiões, não é? E aí, esse é um exemplo verdadeiro, não é? Porque, na verdade, né, quando a gente pensa, quando a gente fala que a gente é cristão, não é? Independe, não é, do grupo religioso em que a gente participa, não é? A gente somos católicos, somos espíritas, não é? Somos, né, protestantes, mas somos cristãos. Fundamentalmente somos cristãos. Por definição, os cristãos são aqueles que acreditam em Jesus, que acreditam no exemplo de comportamento de Jesus, não é? Que acreditam naquilo que Jesus veio ensinar. É claro, há nuances de interpretação, há nuances de entendimento, mas fundamentalmente todos acreditamos na mesma coisa, não é? E se tem algo que Jesus nos ensinou, é que independente de crença política, de crença religiosa, de posição social, não é? De nível educacional, não é? Todos nós, não é? Precisamos em algum momento de ajuda, não é? E a ajuda, ela vem. E quando ela é efetivamente efetiva, é quando ela é feita como Jesus fez, não é? Jesus não ficou escolhendo, não é? Ah, cura esse, mas não cura aquele, faz isso, mas não faz aquilo, esclarece esse, mas não esclarece aquele, não é? Então, que a gente entenda.
não é? Independentemente de grupo, de crenças, não é? De posições, sejam elas como as nossas, sejam elas diferentes das nossas. Se alguém necessitar de algo que a gente possa fazer, que a gente faça sempre com o mesmo amor, com a mesma dedicação, com o mesmo carinho. Então, é isso que é a beneficência. Não existe beneficência exclusiva, não é? Esse conceito de beneficência exclusiva tem até um asterisco, né? Não existe essa palavra exclusiva quando a gente fala de fazer o bem. Esse é o meu entendimento. Vou abrir para vocês, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso e sobre qualquer outro tema que vocês quiserem, que a gente já falou nesse capítulo, porque hoje, agora, a gente vai encerrar. Gente, fiquem à vontade, vou adorar escutar de vocês opiniões, percepções sobre tudo aquilo que a gente vem estudando, inclusive sobre isso que a gente falou agora. Pois não, Miriam, fica à vontade. Você está com o microfone fechado, Miriam. A Miriam? É, ela levantou a mãozinha. Então, aí eu apoio aqui para desligar o ligar. Então, eu fiquei com o Genivaldo, né, escutando a pressão das 16, e ele falou sobre a piedade, que a piedade Uhum. é a irmã da caridade. E eu achei muito interessante, porque eu vi a palavra piedade como o dó, aí ele esclareceu a diferença. E dó também não é uma coisa ruim, né? Então, assim, eu acho que o primeiro sentimento que vem para a gente quando a gente vê alguém passando por necessidade, alguma coisa, é a piedade, que estimula a caridade. Eu entendi assim, pelo menos. Eu achei assim. Não sei se eu estou certa. Tá Mas, certa, tá certa. A piedade é a irmã da caridade. A gente gosta muito de falar sobre isso, né? É um jeito de aham, explicar. E é aquela piedade que não é dó, né? É aquela piedade racional que o Genivaldo aham, talvez tenha explicado, aquela que a gente, na verdade, a gente entende as dores e o sofrimento, né? E aí a gente, exatamente. e aí a gente caminha, não é, para aquele ato de aliviar essa dor e esse sofrimento dentro das nossas possibilidades sempre, né, Miriam? É verdade. Eu Não acho é? que a piedade, ela impulsiona a caridade. É Assim que eu isso, entendi. é É, isso mesmo, é isso mesmo, é isso uhum. mesmo. Nilza, você também levantou a mãozinha. Só um minutinho, gente, só um minutinho. Desculpa, gente, meu filho vai conversar aqui uma coisinha comigo. Nilza, você tinha levantado a mãozinha também. Sim, eu levantei a mãozinha. Eu não tinha visto que a Miriam tinha levantado. Não, mas é sobre o que a gente está falando aí, aquilo que você contou o caso, né, das Uhum, pessoas que se ajudaram numa situação de dor mesmo, né? Então eu estava pensando aqui comigo, né, como que na hora da dor, né, não tem religião, né? Na hora da dor mesmo, grande, a dor une as pessoas, é isso que eu estava pensando comigo, né? A gente fica mais é. junto, mais perto. E aí eu me lembrei da história do cachorro, né, que o Haroldo fala, porque a dor que faz a gente mudar, né? A É. gente pega, quem fala assim, ou muda pelo amor ou pela dor, né? A gente usa muito essa frase. Então, às vezes a gente pensa até quando precisa doer para a gente mudar, né?
assim, algumas imperfeições, muitas imperfeições, que a gente pode ser que mude só uma em cada encarnação, né? Então, eu lembro da historinha do cachorro, que o Haroldo conta, do cachorro que ficava uivando sem parar, num Uhum. posto de gasolina, e ele fala, por que que esse cachorro está uivando tanto? Ele não parava. De quem que é esse cachorro? É do dono do posto. Aí perguntaram para ele, e por que que ele não para de uivar? Por que que ele está uivando? É porque ele está deitado em cima de um prego. E aí ele fala, por que que ele não levanta? Aí ele fala, porque está doendo o suficiente para ele gritar, mas não tá doendo o suficiente para ele levantar. É o que Uhum. acontece às vezes com a gente, né? Assim, para mudar, né? Sobre caridade mesmo, né? A gente está falando de caridade, que a gente precisa mudar muita coisa mesmo na gente. E a gente É, fica pensando até quando precisa doer para a gente mudar muita coisa na gente, né? é verdade. Você sabe, quando você começou a falar, Nilson, eu pensei nisso, né? Porque eu sou um cara que acredita que a gente ainda vai aprender pela dor, tá? Porque as imperfeições nossas são tamanhas, não é? E a gente sempre deixa de pensar nas coisas quando tá tudo uma maravilha. Essa é a grande verdade, não é? O que é natural, sabe? As coisas tá tudo bem, né? Para que que eu vou fazer isso, né? Tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tá todo mundo com saúde, né? Tô tranquilo, tô confortável, não é? E eu acho que a gente aprende mesmo, tá? A grande maioria de nós, né? Não todos, né? Sempre há exceções, né? Mas eu acho que a gente realmente, eu pelo menos acho que eu realmente aprendo nos momentos de dor e de sofrimento, não é? Ah, e aquele exemplo é bonito, né? O pessoal fazendo resgate, tudo isso. A história do cachorro é fantástica, né? Porque a gente vai nos trancos e barrancos, não é? A gente vai tomando a pancada, vai doendo, vai tomando a pancada, vai doendo, até que dói o suficiente. E aí, nesse momento, cada um de nós, né, vai precisar de acho que um nível de dor para que a gente dê os próximos passos, não é? Essa é a minha visão da humanidade como um todo, É não é? verdade. Eu estava pensando, Alexandre, eu tenho sempre um caderninho que quando a gente estudava, desde da pandemia, né, que a gente falava tanto, a gente não podia sair de casa, não estava indo para o centro, não estava indo Uhum, para a casa espírita. Então, eu estava anotando várias coisas que a gente conversava, e eu estava vendo o quanto que a gente estava, parece, mais. Eu acho assim que na dor, né? Nós estava todo mundo sofrendo na pandemia. Então a uhum, gente parecia que estava assim, como é que eu vou dizer? A impressão que dá é que a gente estava mais unido, porque depois que passou tudo, a gente deu uma respirada e dá a uhum, impressão que voltou tudo ao normal, né? E a gente uhum. volta naquela mesma rotina dos nossos mesmos erros, das mesmas É, coisas. Então, eu fico pensando, né, que a pandemia foi uma coisa para a gente refletir uhum. e, e parece assim que muito pouco, acho que ajudou um pouco, mas ainda não ajudou muito. Uhum. É, Nilson, a gente vai indo do jeito que a gente pode, né? A gente vai indo do jeito que a gente pode, né? Eu gosto de dizer que a gente vai aprendendo as coisas aos Sim, pouquinhos, né? E é por isso que eu gosto tanto, para a gente voltar no nosso tema aqui, né? Do texto do André Luiz. Porque que o André Luiz fala quando ele fala de caridade? Ele fala dos excessos, não é? Porque os excessos são mais fáceis da gente se desapegar, não é mesmo? Não é? Então a gente vai fazendo as coisas dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que a gente é capaz de fazer, dentro daquilo que a gente consegue, não é? O importante é que cada um de nós faça o que pode, não é? A gente também gosta de dizer, né, que como é que é lá a pergunta, a resposta do bom espírita, a gente mede
pelos esforços que ele emprega na sua transformação moral, não é? Não é aquele cara que é super bonzinho, não é? É, na verdade, aquele que realmente se esforça para mudar e para entender. Não é? E entender a caridade é um esforço grande, não é? É um esforço bastante grande. E que a gente possa começar aos pouquinhos, mas que a gente possa começar, não é? Para que a gente vá mudando esses nossos corações ainda tão duros, tão marcados, não é? Né? Corações ainda fechados, egoístas, não é? Emmanuel sempre diz, né, que a grande chaga da humanidade hoje é o egoísmo, não é? Então que a gente consiga ir trabalhando os nossos corações para um dia, quem sabe, não é? Poder praticar com todo o amor que a gente tem dentro de nós, porque a gente também é cheio de amor, essa caridade que Jesus nos ensinou, não é? Muito bem. Mais alguém, gente? Juliana, Antônia, Alessi. Fica à vontade, Antônio. Eu estava ouvindo vocês aí, eu estava lembrando, nós estamos nesse capítulo, é o que a mão direita não sabe o que faz a esquerda, ou vice-versa, né? Aí eu estava lembrando daquela passagem daquela senhora que sai com a filha, né, que tem aquela carruagem dela com todo o suprimento, né, para ajudar as pessoas, ela vai lá no silêncio, leva a filha para a filha aprender com ela a questão da caridade, né? E ela dá o ensinamento à filha, fala assim, ó, queria dar alguma coisa em favor dos mais necessitados, ela fala, não, não é justo, porque seria eu que estaria doando, por que você não faz uma roupinha, não prepara, né? Você vê assim, praticando a caridade, tendo cuidado de não se fazer conhecida, né? Porque ela era como está no texto ali, uma dama da sociedade, né? Eu estava pensando, tem um caso que o Geraldo Lemos conta. O Geraldo Lemos ele faz um trabalho de caridade em Belo Horizonte. Ele sai às ruas para levar, às vezes, cesta básica ou levar uma refeição. Que lá, como São Paulo, né, tem essas pessoas de rua, né? E o grupo dele assumiu algumas tarefas em determinadas regiões de Belo Horizonte. Mas tinha uma pessoa que ia com ele, participando desse trabalho e tudo, ele foi saber depois que a pessoa estava desempregada, passando necessidade, e ninguém do grupo sabia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na nossa convivência, no centro espírita, na minha visão, né, de ir conhecendo as pessoas que você trabalha com elas, convivendo, para que haja abertura, para, às vezes, a pessoa está passando por uma dificuldade, ela poder comentar com você. Né? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se transformar em espírita de bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Porque a caridade, ela necessita desse envolvimento, na minha visão. Né? Desse conhecer o outro, dividir, né, as dores. E o nosso cantinho, não sei se vocês sabem, né, acredito que a grande maioria sabe, tem um grupo que visita o pessoal mais frequentava o centro e hoje, por questões de saúde, não pode frequentar. Né? O Valchinho é um dos que trabalham nisso, o Genivaldo, né? E tem outras pessoas lá também, que vão lá dar um passe. Às vezes, a pessoa tem um familiar que está passando necessidade, não é necessariamente um espírita, né? Já que nós estamos falando da beneficência exclusiva, né? É católico e tudo, eles vão lá com todo respeito, pergunta se a pessoa deseja receber um passe, ele conversa, tem uma conversa amena, não entra muito nas questões, né, da doutrina, mas pelo menos ali abre um espaço de diálogo, de aproximação, isso tem ajudado bastante a quem vai e a quem recebe esse carinho, porque às vezes a pessoa fica muito isolada, né? Então esse é um ponto que ia ser muito importante, olhando essa busca dos infortúnios ocultos, né? E a gente pode estar enfrentando isso às vezes, né? E às vezes as pessoas não se sentem à vontade de dividir a dificuldade que está tendo, por não haver essa abertura, às vezes, da gente, desse conviver, né? Desse um conhecer o outro e ter
vamos dizer, essa liberdade de dividir também as dores, né? Quem reencarna em mundo de provas e expiação, é natural que a gente passe, né, por dificuldades físicas, por dificuldades financeiras, por dificuldades morais também, né? Todos nós. E a gente precisa muito, porque o que significa um centro espírita, né? O que é centro, né? É onde se concentram as forças, né? É onde você vai encontrar um ponto de onde vai ter um suporte para você continuar a sua caminhada aqui na Terra, né? Isso vale para toda e qualquer religião e também para a questão do trabalho espírita, né? Então, eu estava pensando nisso. Esse é um capítulo interessante. Ele abre os vários meandros da caridade, né? E fecha o capítulo com essa questão, né? Que a gente tomar muito cuidado, né? De não se tornar um grupo fechado dentro do dogmatismo, que não existe isso dentro da doutrina, né? Ele fecha o capítulo chamando a atenção da gente em relação a isso. É isso que eu queria comentar. Eu gostei muito, Antônio, dessa sua colocação sobre a questão de que a gente, na verdade, às vezes não sabe as dificuldades que aquele nosso amigo, né, tá enfrentando, não é? E quem não passa dificuldade aqui? Eu vou dar um exemplo aqui do nosso grupo. Antônio, quantas vezes você não me substituiu porque eu não estava bem, não estava me sentindo bem, estava com um momento de dificuldade e eu pedi socorro para você, não é? Eu pedi assim, Antônio, puxa, me ajuda, não é? Porque, olha, eu não estou bem hoje, ou tive, né, tô com uma dificuldade familiar, eu tô com um problema de saúde, não é? Então, é fundamental, é isso mesmo, porque a gente acabou falando ao longo desse caminho todo, desses meses todos, sobre aqueles que a gente, né, que estão, a gente sempre fala dos pobres e dos miseráveis, do internado no hospital, não é? E olha, é um mundo de expiações e provas. Todos nós passamos por expiações e provas. Todos nós temos dificuldades, não é? E como não é bom, e aí eu digo, né, quando eu recebo um e-mail né, eu te mando lá o nosso textinho no WhatsApp, e você diz assim, não, meu amigo, fica tranquilo, fazer uma prece por você, né, fica firme, vai dar tudo certo. E faz bem, e ajuda. Isso, Antônio, também é caridade, não é? Então, assim, esse ponto que você colocou é fundamental, não é? Porque todos nós, não há exceção, eu acredito que não existe exceção no nosso planeta. Né? Pode ser que a pessoa não esteja passando um problema financeiro, não é? Pode ser que, né, aparentemente esteja tudo bem, mas a gente não sabe, não é? Porque mais amigo que a gente seja, por mais próximos que a gente esteja, não é? A tendência é que a gente tente, de alguma forma, né, lidar com as nossas questões mais privadamente, não é? E às vezes, né, eu gosto muito, eu levei várias broncas da Malu, não é? Vou contar para vocês, porque a Malu me dá bronca e fala assim, mas por que que você só avisou agora? Não é? E a Malu me ensinou que é o seguinte, o primeiro passo que a gente possa, para que a gente possa receber ajuda, é para que a gente se coloque na posição de receber ajuda. E para isso, a gente precisa pedir ajuda, não é? Então, é o bendito orgulho, não é, que não deixa. A gente diz, não, eu consigo sozinho, eu resolvo. Mas, Antônio, quantas vezes, não é? Nós dois aqui nos ajudamos e fez um bem danado. Não é só ter uma mensagenzinha ali, né? Então, é fundamental que a gente realmente faça esse esforço que você falou, de conhecer o nosso amigo, né? De conhecer o nosso companheiro, né? De atividade, de trabalho, para de alguma forma, se a gente conseguir entender, para que a gente aí sim possa ajudar, não é? Então, nossa, achei muito legal, Antônio, é isso mesmo, viu? Eu queria até colocar uma outra coisa que é importante. Nós somos cercados por testemunhos, né? O Eduardo gosta muito de lembrar isso e tudo. E só reforçando, né? Tem muitos espíritos que ainda não têm condição de ir ao centro.
né? Não se sente, às vezes, a incondição e tudo. Então, a questão da leitura do Evangelho em casa, o Evangelho no lar, tudo isso são formas de fortalecer esses irmãos para que eles possam se sentir seguros para ir com a gente. É muito interessante, e isso é um outro tipo de caridade que às vezes a gente esquece, né? E como muitos de nós não têm vidência, não tem essa percepção mais aberta da mediunidade, mas não existe nenhum lar que esteja só encarnados. Não tem. Nenhum lar na Terra que esteja só encarnados vivendo lá. Os nossos laços são muito profundos, né? E muitos deles ficam com a gente, inclusive, para vivenciar as dificuldades do encarnado, as lutas do dia a dia, para ir se preparando para voltar ao processo reencarnatório. E é muito interessante a gente estuda isso e ter esse cuidado. E, às vezes, é preciso fazer a leitura do Evangelho em voz alta. E muitos deles não conseguem ler pensamento, né? Então, a leitura em voz alta, eles estão tão materializados, às vezes, gostam da gente, respeitam, têm carinho pela gente, tudo, né? Não traz nenhum distúrbio na casa, nada disso, não é para ninguém ficar com medo. Mas, à medida que você vai lendo, aquilo é como uma chuvinha que vai molhando o coração. Isso foi uma orientação que eu recebi da espiritualidade, isso há muito, logo no início da minha vivência espírita, né? Eu vi assim que vai mudando o ambiente, vai apaziguando, vai ajudando a gente, e muitos vão com a gente depois, né? E quando vão numa palestra, vão em tudo, e aqui, igual hoje nós estamos aqui, tudo é falado em voz alta, então muitos daqueles que acompanham a gente estão aqui participando, ouvindo e tudo, pensando, né? Às vezes vem umas perguntas na cabeça da gente, a gente percebe que é uma coisa que está nascendo, às vezes, das dúvidas deles, né? E isso é caridade também. Então, quando a gente começa a unir, né? Que eles são amigos também, né? São amigos, estão aí caminhando com a gente, né? Como em outros momentos nós tivemos também essa oportunidade de ter a convivência, né, no lar e tudo. É isso que eu estava lembrando aqui também. E sempre que puder, gente, tiver um tempinho, um horário, faça a leitura, né, do Evangelho, de uma mensagem de Emmanuel, de André Luiz, uma mensagem elevada. Isso ajuda muito, viu, a esses... E a gente também, né? O primeiro a ouvir a gente, né? É isso mesmo. Positivo. Eu estava lembrando disso agora. Ler em voz alta é muito bom, porque a gente aprende com os olhos e com os ouvidos, né? Muito bom. Mas, gente, eu queria de coração agradecer vocês por esses últimos meses, onde a gente tratou esse tema da caridade. Foi muito bom, não é? Agradecer a espiritualidade que nos acompanhou, que me ajudou, a Antônio que me ajudou muito com esse tema, não é? Agradecer aqueles, como o Antônio disse, que vieram aprender e estudar conosco. E eu queria terminar fazendo a leitura mais uma vez do texto do André Luiz. Eu vou ler para vocês, não é? Para que a gente fique com ele, né? E com os conceitos guardados nas nossas mentes, para que a gente possa refletir, não é? E para que a gente possa, né, fazer esse esforço para caminhar, não é? Nesse exercício tão importante de transformação moral nossa, não é? Onde a caridade é fundamental. Então, o texto de André Luiz, ele se chama Excesso e Você. E ele diz assim: amigo, espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas, e o objeto conservado, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhe sejam inúteis em forças vivas do bem. Retirem da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos,
para distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapatos que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos, ora na pátria espiritual, enviando aos que partiram maior contentamento com tal gesto. Renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês, cada dia. Previna-se hoje contra o remorso de amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Ajude a Casa de Assistência Coletiva. Divulgue o livro nobre. Medique os enfermos. Aplaque a fome alheia. Enxugue lágrimas. Socorra feridas. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. André Luiz. E que assim seja. Esse texto é quase uma prece, se não for uma prece, não é? Nos orientando em como a gente precisa caminhar. Gente, muito obrigado, do fundo do meu coração. Antônio, que Deus abençoe, que Jesus abençoe o próximo item que a gente vai estudar. É com você, meu amigo. Vamos lá, pessoal. Hoje não vai dar para te dar a introdução, né? Nós vamos agora estudar um novo capítulo, né? O capítulo 3 do livro O Espírito da Verdade, que tem o título de Legenda Espírita. Qual é a legenda espírita? Quem sabe? Hein? Qual é a grande legenda, o norte, né, da nossa doutrina? Alguém arrisca? Ninguém. A legenda espírita é: fora da caridade não há salvação. Então, nós continuamos no tema da caridade, né? E nós vamos trabalhar agora essa frase, né, tão importante, que diz o nosso caminho de salvação, né? Nosso caminho de redenção, nosso caminho de evolução. Fora da caridade não há salvação. Esse texto, quem vai nos ajudar, né, a compreender isso é o nosso irmão Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, né? O fundador da nossa querida Federação Espírita Brasileira, um trabalhador do século retrasado, né? E do século passado, que hoje dirige, né, todo o movimento médico do Brasil, né? E é um trabalhador, vamos dizer assim, exemplar, né? Tanto é que a mãe de Jesus o convidou, né, para
ir para mundos já ditosos e tudo, ele tomou a decisão, em função de ter muitos amigos aqui ainda, passando por esse processo que nós mesmos passamos, de continuar com a gente trabalhando, né? Ele abriu mão de caminhar para mundos ditosos, né? De se elevar, e pediu à Mãe Santíssima permissão de continuar entre nós. Então, aí nós temos essa alma, todos, né? Muitos de nós pedem socorro quando está passando por uma dificuldade de saúde e tudo, muito presente em nossas vidas esse espírito querido, né? E ele traz essa mensagem. Bom, para esse estudo, eu vou ler dentro como o Chico fez quando estudou o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E junto com como nós estamos fazendo aqui. Então, primeiro ele estudava o Evangelho segundo o Espiritismo, e esse capítulo ele tem como base o item 10 do capítulo 15. Então, vamos ler o item 10 do capítulo 15, né? E vamos, do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos lá, né? É o último item desse capítulo, gente. Então, vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá no item, capítulo 15, né? Opa. Chegando lá. Fora da caridade não há salvação, que é a nossa legenda espírita, né? Então, vamos lá para o último item, né? Só um minutinho, viu, pessoal? Chegar lá no 10. Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira, eles viverão em paz. No céu, porque os que tiverem praticado acharão graça diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu como auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravado no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai, reconcilá-los-ei pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com semelhante guia, o homem nunca se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a compreender o sentido profundo e as consequências, a buscar por vós mesmo todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiques o mal, como também vos levará a praticar o bem, já que não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não praticar o mal, basta muitas vezes a inércia e a indiferença. E esse tem sido, né, a questão da inércia, né, a questão da indiferença tem sido um dos problemas mais graves da sociedade atual, né? A gente passa pela rua, tropeça nos nossos irmãos mais necessitados, e às vezes nem piedade a gente sente no coração, né, como foi comentado pela nossa irmã Miriam, né?
da importância disso. E a humanidade está muito assim, né? Está muito assim hoje em dia. Então, em cima desse item, né, que o nosso irmão Bezerra de Menezes traz essa mensagem. Eu não vou entrar em comentários hoje, né, que já está chegando ao finalzinho, e na semana que vem a gente faz uma análise junto, com mais profundidade dessa legenda espírita, né, fora da caridade e não a salvação. Vamos estudar o item, né, no livro O Espírito da Verdade, que nosso irmão Bezerra de Menezes traz para a gente, né? Então, quem quiser dar uma estudadinha antes, está o capítulo 3, Legenda Espírita, desse livro Espírito da Verdade. Muito bem. Então, vamos fazer a nossa oração de encerramento, né? Tá, falta 5 minutinhos. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, colocar algum ponto a mais. Tranquilo? Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? Não? Então vamos, né? Vamos, primeiro de tudo, agradecer muito a Jesus, né? Nosso mestre querido, por abrir todos esses ensinos para nós, né? Eles terem chegado até nós e a doutrina espírita está traduzindo, né, o cristianismo dentro daquilo, da pureza que Jesus nos trouxe até nós, né? E nós devemos, né, fazer esse esforço de compreender cada vez mais essa doutrina e, acima de tudo, colocar em prática em nossas vidas. Caridade é o ponto fundamental, né? Nós passamos aqui, como o Alexandre bem lembrou, meses, né, estudando a questão de que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, né? No capítulo 1, né, nós estudamos sobre os problemas do mundo e que a solução, com certeza, dos problemas do mundo vão passar pela disseminação da caridade, né, na fraternidade ampla, né, para todos aqui na Terra. A caridade traz essa capacidade da gente compreender e aplicar essa fraternidade que tanto tem fazido falta nesse mundo. E assim te agradecemos, Jesus, te agradecemos, Mãe Santíssima, te agradecemos, equipe espiritual do nosso cantinho, que nos dão suporte nesses estudos, que nos ajudam, nos intuem para que a gente possa ter a palavra correta, ter a intuição correta na hora de levar esse assunto, né, para todos esses corações que a bondade divina coloca nesse momento entre nós. Em agradecimento, né, nós oferecemos à sala 1 do nosso cantinho as nossas melhores vibrações, nossos melhores sentimentos, nosso desejo, que toda essa energia esteja disponível à equipe espiritual do nosso cantinho para os trabalhos. E não para, né? 24 horas a equipe está trabalhando, atendendo a necessidade tanto do mundo espiritual como dos encarnados também. E assim oramos, Senhor, em agradecimento, com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que Jesus abençoe o Eduardo na condução dos próximos estudos. É um assunto muito importante, né? Que é a mediunidade. Cada vez mais a gente compreende esses mecanismos e nos fortalecemos para que a gente possa transformar as nossas vibrações e ajudar esses irmãos. Alguns se aproximam para nos ajudar e outros se aproximam para o aprendizado junto a nós. Que Deus nos abençoe
e dê bastante força ao grupo nesse próximo estudo. Que Deus abençoe a todos. Antônio, vou parar a gravação aqui.